Boa tarde, galera. Hoje eu estou com a palavra aqui a respeito de medo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é um tema muito abrangente e muito pertinente para o momento, porque uma das coisas que as pessoas mais estão sentindo nesse momento é a chamada fobia, ou seja, medo, que também tem esse nome, fobia. A Bíblia fala 365 vezes, não temas. Não temas o quê? Não tenha medo, não temas, não tenha medo. É isso que a palavra de Deus quer dizer. O medo é o quê? É o microscópio que aumenta de tamanho o perigo. Ou seja, você está vendo uma coisa ali pequena, mas o medo faz com que ela se transforme no monstro do Lago Ness, você está entendendo? E você fica apavorado, puxa, é um monstro. E não é tanta coisa assim. É o medo, é o que está na sua mente fazendo com que aumente a situação. O medo faz isso. O medo te paralisa, o medo te coloca como estátua, o medo atrasa os seus planos, o medo te põe estagnado, o medo faz com que os seus projetos sejam fracassados. Por quê? Porque uma vez que você sente medo, você já perdeu. Você está entendendo? Aqui, ó, o medo é um microscópio que aumenta, tá? Isso aqui eu já falei. O medo, ele te paralisa. O medo é o que? Derrota antecipada. Se você afirmar que tem medo e não enfrentar o seu medo, você já se declarou um derrotado. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. E eu coloquei aqui alguns tipos de medo, alguns bem absurdos mesmo. Ó, hidrofobia, medo de água. São medos assim que não são de Deus. Porque existe, deixa eu dar uma pausa aqui, existem medos que são medos naturais. Você não pode subir no alto de um prédio e ficar de bobeira lá na beira do prédio. Por quê? Porque você pode cair e você pode morrer. Você pode virar óbito, é óbvio. Então você sente o quê? Medo, e você recua. Opa, não vou ficar aqui não que eu posso cair. Isso é um medo natural, um medo normal. Você não pode descer uma montanha sem usar os equipamentos necessários, EPI, cinto, capacete, proteção. Por quê? Porque se você cair lá embaixo, você não tem salvação para a sua vida. Você vai morrer. E você sente medo, e você põe os equipamentos, por quê? Porque você sente medo e é um medo bom, é uma medida protetiva para a sua vida, é algo que te protege. Então esse é um tipo de medo bom. Agora existe o medo que paralisa você, que te coloca para baixo. É um medo lançado como uma estratégia de Satanás para estragar a sua vida, para paralisar o seu futuro, para estagnar os seus planos, para fazer com que você não cumpra o chamado de Deus na sua vida. Esse é um medo aí que você não deve dar atenção, porque não é um medo que venha de Deus. Continuando aqui nos tipos de medo que eu separei aqui, eu até listei alguns tipos. Vamos lá, medo, hidrofobia, medo de água, que eu já falei, né? Bibliofobia, medo de livros, olha só, o cara tem medo de livros, é um absurdo. Cancerofobia, medo de adquirir um câncer. Cadê? Eufobia, medo de boas notícias. Necrofobia, medo da morte. Zonofobia, medo de animais. E assim uma série de medos assim absurdos que a pessoa não deve ter. Por exemplo, o cara tem medo de dirigir, vai atrapalhar muita coisa na vida dele. Não é bom que você tenha esse tipo de medo. Medo de avançar, medo de mudar, medo de fazer uma coisa nova. Não, você tem que enfrentar os seus medos. Por quê? Porque Deus te dá esse amparo, Deus te dá esse amparo dentro da palavra de Deus quando ele fala 365 vezes, ou seja, uma vez a cada dia do ano, não temas. E quando Deus fala não temas, ele não fala assim num tom de, faz favor, não temas. Não, ele fala num tom de ordem mesmo, não temas. Por quê? Porque eu sou o seu Deus, caramba, eu estou aqui do seu lado, eu sou o Deus sobrenatural que fez o povo passar pelo deserto para a terra prometida, que abriu o mar vermelho, que criou os céus e a terra, e você está aí tremendo de medo por quê? Não temas, não temas. Eu te escolhi, eu vou colocar a palavra na sua boca, eu vou te enviar, então não temas. Deus fala sempre num tom de ordem, não temas. Por quê? Porque eu estou aqui. Ué, eu não sou Deus para te ajudar? Eu estou aqui. Você está entendendo? Então, tudo o que você
mais deseja está do outro lado do medo. Isso é uma frase que eu separei aqui para passar para você. Tudo que você mais deseja está do outro lado do medo. Você está entendendo? Elias, ele foi um dos maiores profetas. Dentro da palavra de Deus, você vai ver que o cara fez desse fogo do céu e tudo mais, fez desse fogo sobre o holocausto ali, e ele falou para os profetas de Baal, o negócio é o seguinte, cava uma valeta aí, mete água aí dentro dessa valeta aí, que o meu Deus vai fazer cair fogo do céu e vai acabar com tudo isso aí. E você já viu o fogo consumir água? Então, desceu fogo do céu, e a palavra de Deus diz assim que aquele fogo lambeu a água com tudo, levou o holocausto, o sacrifício e tudo, e o povo ficou de boca aberta, e a partir daquele momento, eu não sei como a palavra, mas a palavra de Deus diz, Elias matou 850 profetas de Baal, a espada, não sobrou ninguém, não sobrou nada, cara. E, no entanto, aquele profeta, ele foi ameaçado por uma mulher, a rainha Jezabel, a rainha encapetada Jezabel, mulher de Acabe, disse assim, Elias mandou uma mensagem para ele, mandou um mensageiro para dizer assim, façam os deuses o que me aprouver, se amanhã nesse mesmo horário eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal, eu vou tirar a sua vida, eu vou te pegar, eu te pego de qualquer jeito. E a palavra de Deus fala que Elias sentiu o quê? Medo, cara. Medo. Medo. Um cara que fez esse fogo do céu através da sua oração. Um cara que fez tudo isso, viu o poder de Deus de uma forma sobrenatural e ele sentiu medo de quem? De uma mulher. Da palavra de uma mulher. Você está entendendo? Ele chegou debaixo de um pé de zimbro e se assentou ali e pediu para ser a morte. Ele disse, Deus, tira a minha vida. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais morreram nesse mesmo caminho que eu, defendendo a tua palavra, defendendo, sabe aquela lamentação toda? E ele falou, não aguento mais, quero morrer. Tira a minha vida, não aguento mais. Deus falou assim, Elias, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Eu te escolhi, levanta. Eu te escolhi. Não tenha medo. Você está entendendo? Então vê sobre ele uma opressão maligna, porque isso não é um medo natural. O que ele enfrentou, o que ele fez, não era para ele ter aquele medo da ameaça de uma mulher, e ele sentiu medo e pediu a morte para ele. Você está entendendo? Então você tem que detectar no mundo espiritual que tipo que é um medo que é natural, que é normal na sua vida, e qual que é um tipo de medo que veio para te atrapalhar, para te paralisar, para destruir a sua família, um medo para não fazer com que você rompa no seu trabalho, um medo para que você não conquiste a sua família, um medo para que você não chegue ao lugar onde é o plano de Deus na sua vida. Você está entendendo? Muitas vezes o diabo ele usa a estratégia para travar a sua vida no plano que Deus tem para a sua vida. E você cai, você deixa que a sua mente caia naquela situação. E a partir desse momento você se torna prisioneiro do medo. Então peça para Deus discernimento para você detectar onde está o medo natural, que é o medo bom, que é o medo como medida protetiva para a sua vida, e onde está o tipo de medo, que é um medo que veio para te atrapalhar, para te paralisar, para te colocar para baixo, para destruir a sua vida. Ok? Fica na paz, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Não temas. 365 vezes Deus diz na palavra, não temas. Então você não pode temer. Você é valente, você é guerreiro. Você vai conseguir. Amém? Fica na paz.